TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje, sábado, estamos aqui na FAMEMA com a visita do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Estamos aqui com o Caê, que foi levar a pauta de reivindicação dos estudantes pelo diretório acadêmico aqui da FAMEMA. Boa tarde, Caê. Boa tarde, Emerson. Bom, a FAMEMA passa por um sucateamento, que na verdade é um sucateamento que todo o país sofre na educação, mas a gente tem algumas particularidades locais aqui, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, não deveriam haver faculdades públicas, mas universidades, né? Isso quer dizer que todas deveriam ter sido encampadas, ter um campus. A FAMEMA não tem o campus, né? E isso já começa com problemas estruturais, de infraestruturas, né? Nós não temos prédios, nossos prédios são todos alugados, nós não temos restaurantes universitários, não temos moradias. Isso quer dizer que os estudantes que vêm para cá não têm nenhum auxílio para permanecer na faculdade, né? Além de passar, a gente tem que permanecer, a gente tem que terminar a graduação. Além disso, o nosso quadro de professores não foi feito por concursos públicos. Nós não temos professores FAMEMA hoje, né? Nós temos professores das OSs, e isso dificulta muito a qualidade do ensino, o comprometimento com contratação, porque as OSs são entidades privadas, né? Então, nós não temos hoje um quadro de professores, por exemplo. Nós tínhamos em 2012 253 professores, hoje nós temos 159, desses 159, 92 já são aposentados. Isso quer dizer que o nosso quadro de profissionais está extremamente defasado, e isso dificulta muito o nosso ensino, né? E aí isso se estendem para as pautas locais, para a falta de, por exemplo, os laboratórios das cadeiras básicas, né, que são anatomia, microbiologia. A gente tem eles dentro do hospital e o hospital já falou que quer a retirada desses laboratórios. Nesse sentido, nós temos um lugar no São Francisco que é distante, então a gente entra de novo em problema de transporte, em problema da permanência, né? O aluno que vem aqui, ele tem que pagar aluguel, ele tem que se alimentar, e aí ele ainda tem que se transportar a longas distâncias, e ainda assim no São Francisco vai ter que ser feita uma reforma, vai ter que ser desembolsada uma verba para isso. E curiosamente, apesar da gente não conseguir campo aqui para o estudo, lá o HC tem campo e o São Francisco é nosso, né? Então a gente está vendo ainda essa perda de campo dentro do hospital. Então a gente vê que a educação está sendo cada vez mais sucateada, né? Então a gente tem sofrido muito com isso, precisamos fazer frentes, precisamos de apoio estadual. A gente... Ainda na questão dos concursos, tem a questão da homologação. Alguns concursos seguiram, esses que seguiram não foram homologados, mas a maior parte não teve nem inscrições, porque os salários são de 2008. A gente tem uma defasagem muito grande, então a gente pede aí que uma frente estadual dê atenção a essa parte dos professores, a atualização salarial, a homologação dos concursos, as bolsas. A gente não temos bolsas, não tem incentivo à pesquisa na FAMEMA, não temos bolsa monitoria, não temos bolsa pesquisa, e a extensão dessa permanência, né? A gente precisa de um campus, a gente precisa de um prédio FAMEMA. A FAMEMA não existe fisicamente, ela não foi materializada. A gente precisa de frente a isso. E para isso a gente vale lembrar como a formação dos profissionais da saúde reflete na qualidade da educação. Então, a educação, a saúde de Marília depende da formação desses profissionais, depende de uma boa formação. Com isso a gente alerta não só os alunos precisam estar aqui presentes, essa luta é nossa, os professores, mas também a população. Essa causa é uma causa de toda a população. E uma coisa importante que você está falando, e infelizmente é estranho, porque ganhou-se o terreno, né, aqui do lado do Taust, tinha uma verba aí de quase 60 milhões para se construir, né, do governo anterior, e teoricamente foi perdido porque não foi investido, né? E o que você está falando, teve o concurso, às vezes pelo salário está defasado, não vai ter inscrição, muitos dos concursos talvez nem abriram, e o fundamental é o que você falou, e o próprio ministro falou na apresentação. Pela metodologia ativa da FAMEMA, o foco é a formação do aluno, né? Se a gente for sucateando toda essa estrutura de ensino e aprendizagem, é o que vai afetar no atendimento, e aí fica aquela questão, né? O que seria o HC sem os alunos da FAMEMA, né? Então é meio ilógico, né, a gente achar que o HC está indo bem e a FAMEMA ter todos esses problemas, e com certeza é uma luta, não só, como você falou, do estudante, mas da população, não só de Marília, né? Porque o Hospital das Clínicas, se eu não me engano, atende por volta de 60 municípios, né? São 62 municípios. A gente tem falado bastante sobre isso, sobre como é importante a presença dos estudantes no hospital, né? Como essa presença, ela não é demarcada de forma clara. A gente tem no estatuto ensino, pesquisa e extensão, mas é só isso. E cada vez mais a gente perde esse campo por ensino dentro do HC tem sido uma luta constante.
E é justamente isso, não tem, desde da separação, né, de 2015, isso não fica de forma clara, como que a gente deve estar lá dentro, né? E aí são repassadas coisas como, não, todo mundo sabe que o aluno deve estar aqui dentro, que o aluno está aqui para ensinar, mas a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa que esteja de forma clara e um profissional preparado ali para o ensino, né? Que faça isso, porque acompanhar um profissional não é aprender. A gente precisa de mais do que isso, né? A metodologia ativa, ela não é autônoma, ela precisa ser guiada, precisa ser ensinada, e para isso a gente precisa desse espaço, a gente precisa de um fortalecimento estadual, mas a gente precisa de um fortalecimento local também, em que o HC FAMEMA seja preparado para o ensino, para que o ensino melhore a assistência. A gente precisa desse caminho, ele precisa acontecer. Tá certo, parabéns e que vocês obtenham sucesso. TV Educativa de Marília para o Mundo.